Se sua empresa vende ou quer vender para mais de um público, muito provavelmente ela também vende para mais de uma geração. E esse é um ponto que muita empresa ainda subestima, porque não basta dizer que fala com todo mundo. Baby Boomers, geração X, Millennials, geração Z e agora geração Alpha. Eles cresceram em contextos completamente diferentes, têm referências diferentes, confiam em coisas diferentes, compram de formas diferentes e principalmente interpretam marcas de formas diferentes. O problema é que muitas empresas ainda se comunicam como se o mercado fosse homogêneo, como se bastasse mudar o canal, colocar um vídeo mais curto, entrar no TikTok, fazer um post mais informal, agregar um meme e pronto. Mas não é assim. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as principais gerações que convivem hoje no mercado, como cada uma tende a pensar e consumir, o que muda na prática para marcas e líderes e por que entender a nova geração não é curiosidade de marketing, mas uma necessidade estratégica. Oi, meu nome é Marina, eu sou doutora em marketing estratégico e te convido a já seguir o canal e ativar as notificações, porque aqui eu falo muito sobre marketing, estratégia e tecnologia. Nunca na história a gente teve tanta geração convivendo junta no ambiente empresarial. E é claro que isso é um grande desafio, né? Porque a gente tem um decisor da geração X, um gerente que é millennial, um analista da geração Z e um consumidor final que já está sendo influenciado pela geração Alpha. Então, como lidar com tudo isso? O desafio não é só vender para diferentes gerações, é operar em um mercado multigeracional. Você já deve ter visto, por exemplo, que a geração Z está bebendo menos. Pesquisas indicam que eles já bebem 20% menos do que os milênios. Esse índice só cresce e isso não impacta só a comunicação. Isso aparece na saúde pública, em empregos. A Heineken já anunciou um corte de 6 mil empregos. Então é muito importante e é estratégico entender essas diferentes gerações. Para começar, os Baby Boomers. Eles são os nascidos aproximadamente entre 1946 e 1964, tem ali os seus 60, 70, 80 anos. Essa é uma geração marcada pelo pós-guerra. Eles experimentaram o crescimento econômico, a valorização da estabilidade, o esforço, o progresso. Eles nasceram num ambiente que houve uma crise e aí eles aprenderam como prosperar nesse pós-crise. Em muitos mercados, eles concentram uma boa parte de renda, patrimônio e poder de compra. Então, eles são sim um público bastante estratégico e ocupam cargos de influência, posições de liderança. Aí a gente tem a geração X, que são os nascidos em 1965 e 1980, na faixa ali dos 50 anos. E eles são as gerações hoje que nas empresas eles ocupam a maior parte dos cargos de liderança e é uma geração de transição. Eles viveram um mundo analógico por muito tempo e depois eles precisaram se adaptar ao digital. Então essa é uma característica muito importante, a adaptabilidade. Eles valorizam bastante autonomia, pragmatismo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e eles costumam ter essa grande capacidade de resiliência e adaptação. Aí tem a geração Y, também chamado Millennials, são os nascidos em 1981, 1996, é a minha geração, tem na faixa ali dos seus 30, 40 anos. Foi a geração que cresceu junto com a ascensão da internet e das redes sociais. Então, eles são mais abertos à expressão, são mais conectadas, buscam mais identidade, buscam mais liberdade. É uma geração muito questionadora, valorizam já mais marcas com discurso mais social e essa questão de propósito e etc. A geração Z, na sequência, são os nascidos aproximadamente em 1997, 2010, na faixa dos 20 anos. Eles são os primeiros nativos digitais de fato, são aquelas pessoas que nasceram já com a tecnologia. Eles não conhecem um mundo sem internet. Eles cresceram com múltiplas telas, com excesso de informação, algoritmo, redes sociais. Não sei se vocês já viram, mas tem até vídeos de bebês assim que pegam revistas e tentam ampliar, assim como se aquilo também fosse digital.
Então essa nova geração ela já está muito mais imersa nesse contexto. Eles tendem a ser mais pragmáticos, seletivos, visuais, gostam mais de personalização e são bastante sensíveis a marcas incoerentes. Por fim, a gente tem a geração alfa, que são os nascidos ali a partir de 2010. Geralmente eles são os filhos dos millennials e é uma geração moldada por plataformas, conteúdos, IA, enfim, eles ainda não têm um poder de compra, mas eles já influenciam a compra e é claro que a gente tem que ficar atento porque eles estão crescendo e quanto antes a gente entender o comportamento deles, melhor. A principal diferença está no contexto em que cada geração foi formada. Então é claro que a gente tem diferença, que a gente tenta generalizar um pouco, mas esses contextos eles trazem uma certa característica para as diferentes faixas de idade. Quem nasceu em um contexto de escassez tende a valorizar muito mais a segurança, por exemplo. Quem nasceu em abundância de escolha tende a valorizar a curadoria, e quem cresceu vendo filtros, edições, promessas vazias tende a desconfiar de tudo isso e buscar a autenticidade. Então, em vez de perguntar qual rede social essa geração está, a melhor pergunta é: como essa geração toma decisão? Em quem ela confia? Que tipo de experiência ela espera de uma marca? Um conceito muito legal, muito interessante que é colocado por Kotler é justamente o do mundo phygital, que é essa mistura entre o físico e o digital. Durante muito tempo, a gente falava como se fossem mundos separados. Existe o físico, existe o digital. E o que está acontecendo com a nova geração não é isso. A geração Z e futuramente a Alpha, elas não separam esses dois mundos, elas transitam entre eles. Elas pesquisam no celular, dentro da loja, descobrem no TikTok, compram no físico, elas veem um produto presencialmente, validam pela internet, elas querem experiência, conveniência, continuidade. Tudo isso interligado e tudo isso muda muito o papel das marcas, porque não basta mais ter um canal físico e um canal digital. Tem que ter coerência, tem que ter essa experiência fluida, o omnichannel. A marca ela precisa funcionar como um sistema. Então, se eu tivesse que resumir o que a geração Z está exigindo das marcas, eu diria que são 5 coisas principais que toda empresa precisa ficar de olho. A primeira delas é a relevância, então sem interrupção, sem motivo, sem falar coisas genéricas, sem aparecer sem contexto. A quantidade ela tá cada vez maior, muita informação, então tem que ter mais sentido na comunicação, na forma da marca aparecer. O segundo ponto é a autenticidade. Então não precisa ser perfeito. Essas novas gerações, enquanto os millennials prezavam por um mundo perfeito, cheio de filtros, essa geração cansou disso, cansou dessas coisas fakes do digital. Eles querem mais verdade, querem menos discurso bonito e desconectado da prática. A terceira coisa é a personalização. Então, cada vez mais os produtos eles têm que se adequar à necessidade do público. E é assim que a gente consegue ofertas melhores, assim como que as empresas conseguem se diferenciar, encontrando nichos específicos. Eu acredito muito que a gente está caminhando para um lugar que os nichos eles vão ficar muito menores e é assim que as empresas vão conseguir se diferenciar cada vez mais. O quarto ponto é a participação. Essas pessoas querem interagir, querem co-criar, querem responder, querem comentar, querem experimentar. Então, a marca ela não é mais uma entidade única. Ela tem que realmente iterar com esses consumidores, estar constantemente dialogando com eles. E o quinto ponto é o valor percebido. Essa geração ela tende a pesquisar mais, comprar mais. Então a marca ela precisa fazer sentido e isso acaba criando um desafio muito grande para as marcas tradicionais, porque muitas delas foram construídas numa lógica unilateral, em que você criava algo e você vendia. Eu falo, você acredita. Eu sou grande, você compra. A nova geração ela opera totalmente diferente disso.
ela compara, ela verifica, ela questiona, ela expõe. Então, isso também cria um desafio de lealdade, porque como elas estão imersas nisso e tem muita informação, elas podem transitar mais em diferentes opções. Um grande exemplo de uma marca que consegue se conectar com essa nova geração é a Patagônia. É até um pouco contraditório, porque eles pregam menos consumismo, por exemplo, compre menos, e eles conseguem mesmo assim crescer as vendas com esse discurso. Eles falam em consumo consciente. A Nike é um outro caso interessante, porque apesar de ser uma marca com anos de história, eles conseguem manter essa força aspiracional ao mesmo tempo que atualizam a linguagem e a narrativa para um público mais jovem. Tem uma loja em Nova York, a House of Innovation, que ela permite que os clientes experimentem e personalizem produtos virtualmente, utilizando tecnologia de realidade aumentada. E isso oferece uma experiência de compra interativa, personalizada, que vai além do tradicional. É tudo muito interligado, faz muito sentido, eles possibilitam também cada vez mais a personalização, então eles estão conseguindo caminhar para atingir essa geração mais nova. Em resumo, para fechar, os líderes eles devem se perguntar: primeiro, nossa marca entende geração ou está só segmentada por idade no canal? Claro que o canal importa, mas importa muito mais entender esse modelo mental e o comportamento, porque isso vai influenciar também na oferta e tantas outras coisas. Segunda coisa, nossa experiência acompanha o modelo mental do público? Terceira coisa, o que a gente trabalha no físico e no digital funciona como um sistema? E quarta coisa, estamos construindo marca para o presente e para o futuro? Que esse é um grande problema também. A marca não pode se preocupar só com curto prazo, ela tem que olhar para frente. Então, o dilema hoje é que você precisa capturar valor agora, sem deixar de construir um valor simbólico para as gerações que estão chegando, que estão moldando o mercado futuro. E o futuro do marketing ele é mais contextual, mais fluido, mais humano e ao mesmo tempo mais tecnológico. É complexo, mas é isso aí mesmo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, comenta aqui embaixo qual geração sua empresa está tentando alcançar, o que vocês estão tendo dificuldade, o que vocês estão tentando fazer, e já segue o canal porque aqui eu falo muito de marketing com base científica, nada de charlatanismo por aqui. Até a próxima!